Olá, eu sou a Paula, sou mestranda do programa e também sou professora e orientadora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo. E eu percebo, eu estou lá, vão fazer 6 anos, que é uma crescente chegar em livros imagem lá para a sala de leitura. Esse ano tanto chegou que chegou para o Minha Biblioteca, aquele livro que o aluno leva para casa. E assim, eu fico feliz, mas eu sei que eu e os meus colegas de outras escolas, né, em todas as escolas das EMFs, existe a sala de leitura, nós temos essa preocupação, dessa falta, de repente, de repertório. Por isso que repositórios e atividades, iniciativas nesse aspecto é importante. Muitas vezes a gente fica perdido no sentido, será que tem uma idade para o livro-imagem? E os alunos têm essa dúvida. Quando chega, o grande fala assim, é um livro para brincar? E o pequeno fala, não, eu quero aprender a ler. Está achando que eu não vou aprender a ler? E aí cabe ao facilitador, que eu gosto mais ainda do que o mediador, é o facilitador da leitura, mostrar para ele que é importante esse livro, que dá para ler uma imagem, que dá para viajar, que dá para contribuir para esse aprendizado da leitura, para esse gosto, que é o objetivo da sala de leitura, e dá para muitas possibilidades. O que você acha, Luísa? Oi para todo mundo também. E eu acho, assim, eu tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa, né, sobre a mediação do livro-imagem. E aí, baseado nessa minha pesquisa, nessas minhas observações da mediação, eu acho que muitas vezes o livro-imagem acaba sendo visto como um livro, como ele não tem o texto verbal, para as crianças que ainda não estão alfabetizadas, né, para as crianças bem pequenininhas, primeiríssima infância, primeira infância, como se fosse um livro, às vezes, até mais fácil de ler. Mas o que eu fui percebendo é que, na verdade, ele é um livro que, assim como, na verdade, vários livros, eles têm variações. Então, tem livros de imagem que são mais simples, né, que poderiam ser lidos pela primeira infância, e tem livros de imagem que são bem complexos, que falam de assuntos muito densos, pesados, assim, que vão pedir aí um leitor mais experiente, que já tenha outras bagagens de leitura. Então, a verdade é que não dá para fazer essa generalização, né? Não, o livro-imagem é para... Não, o livro-imagem é para todas as idades, inclusive para os adultos. Ler imagem é uma coisa que a gente, enfim, está falando sobre isso também aqui bastante nesse repositório, né? Mas que é uma coisa que a gente aprende também com o tempo, assim como a gente aprende a ler o texto, né? O texto Sim, verbal. é importante para o professor ter essa busca, né? Nós temos a formação de sala de leitura, percebo esse caminho, essa proposta da gente aprender, para a gente poder passar por esse estudante com qualidade, né? Por exemplo, esse livro Fachadas, esse livro que tem pouquíssimos textos, Meu Pequenino, que são livros que eu trabalhei essa semana, por isso que estão aqui. Não é para uma criança pequena, nós desenvolvemos muitas conversas, muitos debates, mas também essa leitura deles mesmo, silenciosa, de pensar, de devagar, de trazer repertório. Então, assim, como você falou, da mesma forma que aquele livro que tem um texto, o mediador, o facilitador de leitura, ele tem que ver essa faixa etária é mais interessante, a outra é menos, o livre-imagem também, né? Para ele não perder a potência, a grande potência que ele tem, que realmente ele tem. Claro, eu percebi, por exemplo, a pandemia, nós tivemos algumas questões de defasagem escolar que ficou mais gritante. Então, existem salas que alguns já estão alfabetizados, outros não. O livre-imagem me ajudou nesse sentido, porque todos se sentiram acolhidos. E isso existe realmente, aquele que não tem o domínio da alfabetização conseguiu, o que já tem também conseguiu. Isso eu acho que ele tem algo muito interessante, mas não somente isso, né? Eu acho que o livro-imagem, o que eu fui percebendo também, é que justamente por ele não ter o texto verbal, ele é um livro mais aberto, né? Então, ele é um livro que desafia mais mesmo, né? A leitura. Então, quando você vai ler,
você fica meio que precisando desvendar. O que será que aconteceu agora, né? O que será que essa imagem está falando? E colocar a sua ideia, colocar a sua suposição, ouvir, né? Se você está lendo em grupo, a ideia do outro. E aí, né, nessa virada de página, ver se o que você pensou era verdade, se não era, né, se a narrativa tá indo nesse sentido, ou se vai acontecer alguma mudança. Então, ele é um livro que convida muitas vezes o leitor para falar, para tentar elaborar ali com palavras, enfim, com o corpo também, né? Se aproxima do livro, quer entender, quer ver detalhes, tal. Para entender, né, para decifrar a narrativa que está ali sem nenhum texto verbal. Às vezes, na verdade, o único texto que tem verbal é o título, né, que já é muitas vezes um caminho importante, de uma chave de leitura, assim, né, para você entrar naquele livro. E se, nossa, total, não sei se eu tenho essa capacidade, mas se eu pudesse, né, deixar algum olhar, alguma dica, alguma fala para os professores que por aqui passarem, se permitam, né, conhecer o livro imagem, sabe, pegue ele, deixe ele um pouco, pegue novamente, pegue seu conteúdo, perceba o que é interessante daquelas cores, daquelas páginas, veja se o livro segue aquela sequência, né? Vou pegar o Fachadas de novo, que quando eu comecei, eu já dei esse exemplo até aqui. Eu já comecei a virar uma página, outra página, aí o meu aluno abriu. E aí eu falei, nossa, eu sou tradicional, né? Eu estou querendo fazer assim. Será que esse livro é assim mesmo? O que ele te traz? O que mundo, que universo de possibilidades ele te traz? Se permita. Estude, vá atrás, né? Esse repositório, por exemplo, é um grande exemplo. Vá porque são livros que vieram para ficar, eu acredito muito nisso, mas o novo às vezes assusta, mas depois que a gente conhece, é muito bacana, é muito legal. Também acho, Paula, acho que é isso que eu falei, as experiências que eu tenho são muito positivas nesse sentido de que as crianças, enfim, crianças e leitores um pouco mais velhos também ficam com muita vontade de participar da leitura. E isso é muito legal, né? Uma leitura que fica ativa, não fica passiva, assim, né? Porque não é um livro facinho, assim, tá tudo já dito. Você tem que entrar na história, né? E esse convite é muito instigante também. E aí, só uma dica que eu dou também, que eu acho que é legal, é que quando a gente for, se você for ler como você falou, né, como um mediador, como um facilitador, você for ler para alguém, como não tem texto, às vezes dá essa confundida, né? O que eu vou fazer, né? O que eu vou narrar, a imagem? Então, a minha experiência também foi mais no sentido de assim, você abre o livro, né? E aí já joga uma pergunta: o que vocês estão vendo aqui? O que tem nessa imagem? E aí já vai dando espaço para que a conversa aconteça, em vez de primeira já colocar a sua leitura. Claro que a sua leitura é válida, é importante, assim como qualquer outra ali daquele momento, mas se nesse momento de abertura você der esse espaço já para as crianças falarem o que elas estão vendo, você vai construindo um jogo mais aberto ali, de que todo mundo pode falar e que não é só a sua leitura de professor, que muitas vezes já tem, né, um peso a mais, né, fique ali imperando, assim, para a lenda das crianças, né? O que eu coloco é importante você, professor, acreditar naquele material. Porque já é Exatamente. um caminho, né? Nesse sentido que eu falo, né? Você primeiro acreditar, porque a novidade, como eu disse, às vezes assusta, mas depois é um convite para uma outra possibilidade literária. É isso aí. Então tá. Obrigada, pessoal. Obrigadão, até a próxima. Até a próxima.